Bom, então, nessa apresentação, que eu vou tentar ser mais, mais, mais pontual, eu vou estar falando um pouco sobre as ações brasileiras, mas para poder falar sobre as ações brasileiras relacionadas à economia de baixo carbono, eu preciso me anteceder e concluir essa relação que existe entre pagamento de serviço ambiental carbono e essas ações, iniciativas de pegada de carbono ou neutralização de carbono. Um pouco trazendo a reflexão que a Patrícia nos colocou, né, sobre o crescimento da população e a migração da população para os centros urbanos. Eu estou colocando ao lado esquerdo uma ilustração que demonstra que o crescimento da população hoje em 7 bilhões de pessoas, e se espera que em 2050 já sejamos 9 bilhões de pessoas. Desculpa. E a pergunta que eu me faço, e eu faço a todos, né, é como suprir bens e serviços a essa população, que foi a mesma pergunta que a Patrícia nos colocou. Nesse quadro ao lado, né, eu estou ilustrando as emissões relacionadas ao desflorestamento, né, ao desmatamento, né, ou à mudança do solo, e na parte de baixo as emissões que são relacionadas a processos industriais. E a gente pode ver que o Brasil, quanto a processo industrial e a América do Sul, ela tem uma participação bem pequena comparado à América do Norte, à Ásia e a Europa, né? Mas se a gente for olhar as emissões devido ao processo de mudança do solo, né, ou desmatamento, os países tropicais tendem a ter uma contribuição bastante importante. Só tem que tomar cuidado que a escala aqui é diferente, tá? Então, esse círculo, na verdade, apesar de parecer o mesmo tamanho do círculo aqui, que demonstra a emissão, ele é 3 vezes maior devido à escala. Então, em resumo, a América do Norte, a Europa e a Ásia têm uma contribuição bastante importante, e se a gente olhar a participação per capita, tem uma outra forma de olhar essas emissões, né? Aqui eu estou apresentando um gráfico, uma ilustração que foi elaborada em 2003, mas que toma em consideração as emissões dos processos industriais por cada setor, que aqui estão listados. E a gente vê que o Brasil, por processos industriais, tem uma participação muito menor que os Estados Unidos, que a Inglaterra, né, que o Japão, ou que a Austrália, devido que a Austrália é uma grande produtora de carvão mineral e depende dessa produção de carvão mineral. Mas o meu ponto aqui que eu quero chegar é mostrar de outra forma a participação das emissões de gases de efeito estufa desde o tratado, né, o protocolo de Kyoto. Então a gente vê que a China e os Estados Unidos são os principais emissores, né? Nós estamos aqui, comparativamente, a gente tem uma participação muito pequena, né? Mas que essa participação muito pequena, como a gente já viu, vem devido à mudança do solo. Então a gente precisa, mesmo que pequeno, a gente precisa fazer algumas ações para mudar esse contexto. Uma vez que todos já sabemos quais são as participações por setores industriais, né, ou pelos países, ou regiões, né, essas participações nas emissões são normalmente reportadas nas comunicações nacionais que
as emissões que são reportadas de todos os países que são membros da Convenção do Clima, né, das Nações Unidas, né. Então, as Nações Unidas, alguns anos atrás, quando criou a Convenção, né, do Clima, que trata o tema do clima, colocou, né, que as responsabilidades são comuns, entretanto, são diferenciadas, ou seja, países, ou seja, todos temos que tratar de mitigar as emissões, mas aqueles que historicamente ou atualmente emitem mais têm que ter ações mais intensas, né? Foi quando eles elaboraram o protocolo de Kyoto, né, onde que países que eles se autodenominam, né, ou que as pessoas denominam desenvolvidos, desculpa, tá trocado aqui, mas os países que eles agrupados que são numa denominação chamada Anexo 1, né, os países desenvolvidos, eles haviam se comprometido a reduzir em 5% as emissões até o ano de 2012, né, até o ano passado. Essas discussões no ano passado já estão tentando estender esse período por mais anos. Mas, então, quer dizer que, por exemplo, o Japão, que foi um país que havia se comprometido mais de 5%, ele diminuiu os 5% das emissões referente ao ano de 1990. Então, em cima dessas necessidades de emissões, foram criados alguns mecanismos para aqueles países para facilitar a redução de transferência de tecnologia, né, para facilitar aqueles países que não conseguissem diminuir no seu território, buscar diminuir em outros países, né. Foram criados, então, o que a gente chama de mecanismo de flexibilização. 2 pontos que eu não vou tratar aqui por causa de tempo, né, que são o comércio de emissões e a implementação conjunta, que são os mecanismos que entre os países anexo 1 intercâmbio, trocam informação, tecnologia e podem comprar créditos de carbono entre eles. E o terceiro ponto, que foi uma das perguntas que me foi feita na sessão passada, né, sobre o mecanismo de desenvolvimento limpo, que permite a participação de países em desenvolvimento, né, no nosso caso, Brasil, a implementação de projetos aqui que pudesse, de alguma forma, contabilizar na redução de emissões das empresas ou dos países que são parte do anexo 1. Eu estou destacando aqui que, ao início, o projetos de conservação de floresta, né, o que hoje a gente está denominando RED, não foi considerado e só nos últimos anos foi colocado em discussão para que seja, também fosse parte, passasse a ser parte ou do protocolo de Kyoto ou de outro arranjo internacional, né. A lógica econômica do MDL, né, do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, é bem explicado por esse quadro aqui, né, que é o custo marginal de reduzir. Quanto custa para cada país aqui listado reduzir as emissões, né, por dólar, sendo considerado, esses valores são dólares por tonelada de dióxido de carbono. Ou seja, o Japão necessitaria, para reduzir 1 tonelada de dióxido de carbono, um valor de $185, praticamente $186, porque a conversão de tecnologias a tecnologias mais limpas, né, pelo grau de tecnológico que ele já tem, são custos muito altos, né. No caso dos Estados Unidos, esse valor é alto também porque eles são bastante dependentes da matriz
energética relacionada ao petróleo, né, e ao carvão. Mas aí, não querendo me estender, esse economista, o Black, o colombiano, ele conseguiu chegar a um valor que reduzia uma tonelada de dióxido de carbono nos países de desenvolvimento, principalmente através da conservação da plantação florestais, dos plantios florestais, ou também da troca de matriz energética, né, que a gente tem nas indústrias, né, não digo na matriz energética, porque a gente já usa bastante matriz energética hidrológica, né. Custaria $20, né, uma diferença bem clara, né, bem notória, com os valores apresentados. Então, dentro da lógica, sairia mais barato para esses países, ou conjunto de países, e fazer investimentos de reduções de emissões nos países de desenvolvimento que nos próprios países. Mas dentro do tratado, eu preciso destacar também que dentro do tratado tem um porcentagem máximo que esses países podem justificar suas reduções em outros países de desenvolvimento. Em países de desenvolvimento. Por exemplo, para questões de MDL, de projetos de carbono florestal, só é permitido 1% dos 5% que eles se haviam comprometido. Então, é muito pequeno o tamanho, a possibilidade, pelo menos o acordo inicial, né, o tamanho da quantidade de reduções que um país pode investir em plantações florestais para MDL em países de desenvolvimento. Mas mesmo esse 1% já justifica, é importante, né, para o desenvolvimento de todos os procedimentos relacionados a isso, né, e as metodologias. Então, voltando a falar sobre pagamento de serviço ambiental de carbono, existem, como eu já havia mencionado, a possibilidade de fazer plantações florestais ou agroflorestais dentro do MDL de carbono florestal. Existe a possibilidade de fazer a conservação das florestas dentro do conceito de reduções de emissões de degradação, né, e desmatamento. E existem a possibilidade de implementar as duas coisas, né, tanto a conservação como a recuperação, no que a gente está chamando desse plus aqui, né, desse mais, simboliza mais, né, que é o mecanismo que nos últimos 2, 3 anos foi um avanço, né, nas discussões que veio do RED, né, para o RED+. Também eu não posso deixar de não mencionar que hoje em dia as pessoas estão também falando a possibilidade de contabilizar tanto as emissões por conservação, por recuperação, né, ou plantação, mas também as emissões em áreas agrícolas ou em toda a paisagem, né, o que eles estão chamando de AFONU, REALO, em inglês, né, ou também no RED+, mas esse é um tema que ainda está iniciando, está muita discussão. O que a gente tem mais claro hoje é o RED+, que permite essas duas formas de projetos de carbono florestal. Aqui eu estou trazendo um exemplo de um projeto feito pela Peugeot, né, uma empresa francesa que está tentando reduzir as emissões da empresa, né, ou neutralizar as emissões da empresa, que a empresa optou por comprar uma área aqui no Noroeste, no Mato Grosso, fazer ela mesma as plantações florestais. Que eu também quero destacar que ela não só usou florestal, mas também ela introduziu
permitiu ao gado estar dentro das plantações, e isso a gente chama de sistema silvopastoril, né? É um tipo de sistema agroflorestal. Com a introdução do gado, eles reduziram os custos de aplicação de químicos, né, o Roundup, e também da mão de obra, porque o próprio gado fazia o controle da pastagem, né, permitindo o crescimento da floresta. Essa aqui é uma imagem da floresta já estabelecida, onde já não tem entrada do gado. Mas aqui é mais a caráter de um exemplo de que uma empresa pode, por si só, estabelecer um projeto de pagamento de serviço ambiental. Nesse caso tem as duas coisas, né? Porque eles plantaram uma área, estão conservando uma área maior do que eles necessitam para mitigar, né? Para neutralizar as emissões. Então, esse excedente eles estão procurando negociar com outras empresas, né? Esse serviço que eles estão prestando. Então, fica aí de exemplo. Com licença, Marcos, você tem 3 minutos. Tá. E aí, talvez eu não tenha tempo suficiente para falar sobre a fundo sobre a implementação e a forma, né, os procedimentos de implementação de um pagamento de serviço ambiental, mas eu queria colocar para vocês outros elementos importantes também, né, já entrando mais adiante. A primeira coisa é que a forma de se dar um pagamento de serviço ambiental, né, ela pode se dar ou por um mecanismo de mercado ou por fundos voluntários, né. O mecanismo de mercado é pela venda dos créditos, né, e aí eu destaco 2 pontos positivos. Permite o investimento do ou para o setor privado, e aí então eu estou destacando bem que o setor privado, uma empresa pode tanto pagar pelo serviço ambiental, como também produzir o serviço ambiental e receber por esse serviço ambiental. Então a gente está aqui querendo destacar que pode ser uma oportunidade nos 2 sentidos, né? A segunda é que o mecanismo de mercado é considerado uma forma mais ágil de obter o recurso que os fundos nacionais ou regionais que estão sendo estabelecidos. Eu destaco também 2 pontos que podem ser considerados não positivos, né? Se não for bem estabelecido. Primeiro que o mercado e todos os procedimentos podem ser considerados muito complexos para pequenos e médios produtores e comunidades, né? O outro ponto são os altos custos de transações que eu já mencionei na apresentação passada. O fundo voluntário, por sua parte, a gente tem dois fundos grandes hoje a nível nacional, que é o Fundo Amazônia e o Fundo Clima, né, que estão, de alguma forma, direcionadas também para a conservação das florestas, tanto no Brasil como na região amazônica, através do fortalecimento da cadeia de produção e de questões sociais. Um fundo tende a ter uma maior participação, né, no fortalecimento das políticas e da governança institucional local. Mas, por outro lado, a gente sabe que os fundos dependem de recursos e podem, em algum momento, não chegar, né? No caso do Fundo Amazônia, por exemplo, um dos maiores aportes, né, vem da Noruega, né? E a gente está esperando, tem um acordo com o governo de lá, mas que pode ser interrompido mais para frente, né? E aí também tem uma preocupação pelas pessoas que esses recursos desses fundos, pela
pode não chegar aos prestadores de serviços, né, sendo direcionado para outros atores, né, ou outros processos, né, então fica essa preocupação. Mas isso tudo também está sendo considerado pelos responsáveis, que no caso do Fundo Amazônia e do Fundo Clima são dois pontos que estão sendo consideráveis, né, por exemplo, o recurso não ser sustentável, tanto o Fundo Amazônia, por exemplo, o Fundo Amazônia mesmo procura outras formas de recursos, né? E aqui eu estou destacando uma forma intermediária, que é o Fundo Suruí, que o Fumbio, no Brasil, desenvolveu para um projeto que veio, que está sendo estabelecido pela venda de crédito de carbono na comunidade, no povo Suruí, lá em Rondônia, mas que eles criaram um fundo para garantir a distribuição do recurso durante todo o período do projeto, né? Falando um pouco mais sobre o mercado, existem dois tipos de mercados, os regulados e os voluntários. O regulatório, desculpa, é motivado pelo o que está acontecendo na Convenção do Clima, né, estabelecido pelo Protocolo de Kyoto. Tem bastante controle da demanda e oferta, pela toda a estrutura que eles elaboraram, né, e é regido pelos acordos entre os países durante as convenções. Já o mercado voluntário, ele tende a ser mais flexível, né, ele é mais dinâmico, mas também aparecem e desaparecem mercados, né. E uma das coisas que eu destaco aqui é que eles tendem também a compensar projetos que demonstram as vantagens socioambientais que são produzidos pela conservação da biomassa. Não só olham só para o carbono, mas também pelas questões socioambientais. Aí eu queria mostrar para vocês um pouco da lógica da relação que existe entre o PSA, né, a pegada de carbono, que eu vou falar um pouco sobre isso, a neutralização de carbono e a economia de baixo carbono. Aqui eu estou ilustrando uma rota desde a produção, né, dos recursos naturais até o consumo, né, que passa pelo transporte, né, pode passar pelo fornecedor, ou não necessariamente, né, e pela produção nas indústrias, né, passando novamente pela distribuição e pela revenda até chegar ao consumidor, né. Isso é uma lógica do que acontece. Eu acho que não é nenhuma surpresa para vocês, né. Aí quando você quer, ou uma empresa, né, quer fazer a redução das emissões relacionadas ao ciclo da produção, né, o ciclo de vida do produto, isso já é caracterizado pela pegada de carbono, né, e normalmente pode ou não também contabilizar o ciclo de vida, considerando essa linha aqui, né, a reciclagem daqueles produtos, né, o ciclo de vida do produto em si. A pegada de carbono pode ser avaliada tanto para o produto, ciclo de vida do produto, como a produção nas indústrias em si, tá? Existem algumas metodologias, eu estou destacando duas das principais que são utilizadas aqui no Brasil para a pegada de carbono. A PAS 2050, ela é utilizada, e aqui eu estou destacando um exemplo, né, do Carbon Reduction Label que a Suzano recebeu, utilizando essa metodologia e as ISOs, né, tanto a 14.064, parte 1 e 2, são, a primeira é para a contabilização das organizações, né, a nível de organização, a segunda é para a contabilização a nível de projeto, né. E o Programa Brasileiro de
GHG de protocolo, né, que eu vou explicar mais adiante, também tomou em consideração essa metodologia no momento de estabelecimento da metodologia deles. Então, a gente tem as empresas ou as associações, né, que estão preocupadas em estabelecer as reduções de emissões, reduções de gás de efeito estufa, e com isso podem estar calculando a pegada de carbono dessas empresas, né, desse setor. O pagamento de serviço ambiental pode vir num processo relacionado ou não, mas nesse sentido essa flecha verde, na qual a empresa diretamente ou indiretamente faz ações de mitigação no próprio campo, né? Tem aquelas ações de mitigação internas, né, que é a troca da matriz energética, né, ou a própria eficiência energética do processo de produção, que já contribui com a redução, mas também tem uma ação adicional de que ela pode, aquelas emissões que ela não consegue reduzir completamente, ela compensar, né, em áreas rurais, né, seja na própria área da empresa, como foi no caso da Peugeot, como eu mostrei, ou apoiando produtores ou comunidades locais em outras regiões, né. O passo seguinte, uma das coisas que eu queria destacar é que existe algumas metodologias, procedimentos, né, tem uma guia de boas práticas de uso da terra, mudança do uso da terra e florestas, que demonstra como fazer essas contabilizações em campo de biomassa, para que possa ser estabelecido os projetos de pagamentos ambientais. Eu, em 2009, elaborei uma guia mais simplificada possível para a determinação de carbono direcionada a pequenas propriedades rurais, né, mas que também serve para grandes propriedades rurais. Uma vez que você tem a contabilização da pegada de carbono, né, as ações de reduções, de mitigação, que pode ser feita via uma iniciativa de pagamento de serviço ambiental carbono, a empresa pode contabilizar, ou a organização pode buscar a neutralização das emissões de carbono, né? Esse seria a lógica. Para isso, para esse processo de neutralização, existe esse procedimento, né, o passo 2060, que nos orienta exatamente para avaliar, né, para contabilizar a neutralização do processo. E aí, como a pergunta é como que isso tudo está relacionado, né? Eu já havia mencionado na apresentação passada que os países que são parte da Convenção do Clima das Nações Unidas, eles têm que periodicamente reportar às Nações Unidas quais são as emissões pelos diversos setores do país, né? E todo esse ciclo que eu venho mostrando para vocês nessas apresentações ainda não estão, mas deveriam estar contemplados no inventário, tanto se um estado decide fazer o inventário de emissões do seu próprio estado, e no inventário nacional das emissões. Eu estou colocando isso porque também comentar com todos vocês que, no caso dos países anexo 1, ou os países desenvolvidos, que são parte do protocolo de Kyoto, essas emissões, esses relatórios que são
colocados servem para o governo decidir e estabelecer processos de distribuição de quanto cada empresa pode emitir, e a chegar ao ponto que existem alguns países que existem leilões onde as empresas compram o direito de reduzir mais ou menos suas emissões. Isso não é o caso do Brasil, mas também não quer dizer que no futuro próximo possa chegar a isso, dependendo das negociações internacionais, né? Mas eu entendo que tudo depende de como vai avançar, né, as discussões internacionais e próprias discussões nacionais aqui dentro do Brasil. O Brasil vem caminhando para ter ações de uma economia baixo carbono, né? Aqui eu estou apresentando um estudo do Banco Mundial, onde ele apresenta um quadro, né? O quadro de referência em 2008, né? Das emissões e fala também como deveria ser nessa publicação, né? E apresenta algumas ações propostas para reduções de emissões nos diversos setores que aqui estão listados, tentando reduzir entre 2010 e 2030 uma emissão de 6,2 gigatoneladas de dióxido de carbono. Essa proposta do Banco Mundial não é única, existem outros estudos, outras instituições que estão procurando ver como ter maior eficiência nos diversos setores e como ter ações de mitigação dos gases de efeito estufa pelos diversos setores, né? O que destaca aqui é a participação do desmatamento, né? A redução do desmatamento tem uma contribuição bastante grande, né? Comparado, são 42% de toda. Em 2008 era 42% das emissões do Brasil, né? E aí eu já estourei bastante meu tempo, mas eu queria citar algumas ações que no Brasil que vem apoiando esse processo de economia de baixo carbono, né? Quando eu falo de economia de baixo carbono, está relacionado a contabilizações das emissões de carbono nos diversos setores, está relacionado às ações de iniciativas de pagamentos ambientais, está também relacionado à contabilização da pegada ecológica ou da pegada de carbono, né? A primeira dela é o Programa Brasileiro de GHG, que quer dizer gases de efeito estufa, em inglês, né? Um protocolo que foi uma iniciativa iniciada pelo GVC, né? E o WRI, né? O World Research Institute, que em 2008, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, o CEBEDES, e mais 27 empresas, atualmente são 93, começaram a tendo em consideração a metodologia do ISO, que eu já apresentei para vocês, né? Eles começaram a contabilizar as emissões de cada empresa, né? A reportar. Aqui eu estou apresentando uma ilustração bem extensa uma ilustração bem extensa das empresas, das 93 empresas que participam. E essa iniciativa do protocolo está relacionado tem uma opção que é o registro público das emissões, onde que as empresas podem registrar, né, contabilizar, utilizando a metodologia desenvolvida, né, em função à metodologia do ISO,
podem registrar suas emissões. As pessoas que visitem a página do Registro Público de Emissões, que é também liderado pela Fundação Getúlio Vargas, né? No momento que selecionem quais empresas lá estão, vão olhar as emissões de cada empresa, né, os documentos que falam sobre, dão informações sobre como e quanto estão sendo reportados, também dá informação dos gráficos ilustrando como ao longo dos anos essa empresa vem reduzindo, né, e as contabilização. Nesse caso, eu estou citando o exemplo da Alcoa, né? Uma outra iniciativa relacionada ao protocolo e a plataforma de registro são as empresas pelo clima, que é considerado um passo seguinte ao próprio programa do protocolo, e que, entre outras ações, né, eles reportam, dão um estado resumido de cada empresa, o que cada empresa vem fazendo no sentido a contabilizar e reduzir as emissões. Também, muitas delas têm um processo forte de informar aos trabalhadores e aos fornecedores, né? Aqui eu estou citando um exemplo um resumo da Suzano, tá? Só como a caráter de exemplo. Outra iniciativa importante que está acontecendo aqui no Brasil, também relacionada ao tema, é o Carbon Disclosure Project, uma iniciativa que começou em 2006, é uma iniciativa internacional também, que começou em 2006, e o que faz a iniciativa é prover uma entrevista, né, uma enquete com as empresas, as companhias que estejam interessadas em responder, tentando também, no sentido de além de contabilizar, fazer uma análise do que essas empresas estão necessitando, ou uma análise do que estão fazendo no sentido da contabilização das emissões, né? Uma coisa interessante, hoje são 52 companhias ou empresas que fazem parte, que reportam essas emissões, e dessas 52, 31 são parte do protocolo, do programa de protocolo de emissões da Fundação Getúlio Vargas, e 30 estão listadas no índice de carbono eficiente, que é uma iniciativa que eu vou falar agora. Eu coloquei esses números para vocês poderem ter em consideração que a maioria das iniciativas relacionadas à pegada de carbono, pagamento de serviços ambientais e economia de baixo carbono, hoje estão bastante relacionadas, né? Quando eu estou me referindo ao setor privado, né? Aqui eu estou apresentando um exemplo de algumas análises das respostas, né? E se vocês olharem bem, quando foi perguntado sobre quais eram os principais riscos regulatórios reportados, né, por cada empresa, a maior incerteza está na parte quanto aos novos regulamentos, né? Também está relacionado o que está acontecendo nos acordos internacionais e como isso pode influenciar nas ações de cada empresa, né? Se vai existir ou não um imposto de carbono, da qual as empresas vão ter que, um momento, pagar, né? Quando perguntado sobre os riscos relacionados a mudanças climáticas, essas pessoas têm
olham com bastante atenção como que os eventos extremos, tanto precipitações e sequias, né, secas, podem, de alguma forma, causar um impacto na produção, dessa determinada empresa. Então, esse quadro coloca em consideração que essa história de riscos já está sendo bastante considerada e é um dos exemplos no Brasil. Um outro elemento importante, ou iniciativa importante que eu queria destacar, vem da Bolsa de Valores da Bovespa, né? Um índice de carbono eficiente que está basado, que tem que tomar em consideração na carteira das companhias participantes no índice Brasil 50 da Bolsa de Valores, né? São as 50 empresas com maior fluxo de ações na Bolsa, e aí eles avaliam, né, dessas empresas como está o estado tomando em consideração as emissões e as ações de reduções dessas emissões, eles criaram esse índice de carbono eficiente. Mais uma vez, esse índice de carbono eficiente está relacionado com as outras 3 ações, né, ou iniciativas que eu acabei de mencionar. Mas esse índice de carbono eficiente também está bem relacionado com a imagem da própria empresa, né? Uma das eu queria também tomar em consideração, porque muita gente ou confunde ou toma em consideração pegada ecológica com pegada de carbono, também tem a pegada hídrica, que talvez o Ramon venha falar um pouco sobre isso na parte da tarde. A pegada ecológica vem sendo bastante difundida, né, e tomada em consideração pela WWF. A pegada ecológica é algo mais amplo que a pegada hídrica e a de carbono, toma em consideração as duas pegadas, né? Eles chamam que é a família da pegada, né? E o que faz, né? O que é uma pegada ecológica, né? Eles calculam o espaço, a área necessária para produzir o que necessário para um ser humano produzir tudo aquilo que consome, e também a área necessária para que possa absorver o resíduo que esse ser humano gera, né? E aí a gente vê aqui nesse quadro lado esquerdo superior, que quanto mais vermelho são áreas críticas, né? Onde que as pessoas estão consumindo mais do que o país pode produzir. Nesse gráfico aqui de baixo, demonstra que o que a gente chama de biocapacidade, né, a área, né, de produção que é capaz de produzir, no Brasil, desde 1960, vem decaindo, e está muito relacionado com crescimento de área de pastagem e perda de fertilidade do solo, né? E a pegada ecológica vem aumentando, né? Hoje em dia, um brasileiro, né, em média, precisa de 2 hectares para poder manter o estilo de vida, né? Agora, se você for olhar a pegada ecológica de um norte-americano, ela tá mais ou menos por aqui, né, em 9 hectares. Em resumo, tanto o Brasil como a região latino-americana ainda existem áreas que podem ser utilizadas para a produção de alimentos ou outros bens de consumo. Então, a gente ainda tem uma oferta, mas a questão é que essa oferta está sendo bastante pressionada pela forma de consumo e o tamanho da população em outros países, que se traduz
na pressão das florestas que hoje estão em pé e que estão sendo vistas como potenciais áreas de produção. O problema está que essas florestas são as que estão ainda produzindo os serviços em si. Só vou fazer um último comentário, que algumas iniciativas ligadas às reduções de gases de efeito estufa, e que são duas iniciativas grandes aqui no Brasil. A primeira é o Pacto Setorial, que algumas empresas lideradas, eu entendo que foi liderada pelo próprio Ethos, né, Instituto Ethos, ou apoiada pelo Instituto Ethos, eles firmaram um pacto, né, onde que eles se comprometem apenas a consumir, né, a utilizar produtos de origem, nesse caso eu estou citando o Pacto Setorial de Madeira, produtos de origem florestal de fontes legais e sustentáveis, através da verificação da fonte de suprimento dos fornecedores. Aqui eu estou citando uma das empresas, que é a Walmart, né? Eles chegaram ao ponto de solicitar aos fornecedores, né, assinar um termo de compromisso, né, no qual os produtos que são fornecidos para o supermercado respeitam essa origem de fontes legais e sustentáveis. Eu estou fazendo esse comentário, né, eu coloquei esse exemplo aqui, porque um exemplo como esse do supermercado Walmart, né, da empresa Walmart, ele tem, ao fazer isso, ele pode mudar muita coisa em campo, né, pode forçar algumas mudanças em campos que às vezes não são contabilizadas como reduções de emissões, mas que necessariamente eles mudam bastante a relação de diminuição de desmatamento nas áreas, né, e talvez poderiam essas ações poderiam estar sendo contabilizadas, mesmo que são ações indiretas, né, e ser parte também de um pagamento de serviço ambiental, um programa maior de pagamento de serviço ambiental. E aí o grupo de trabalho de pecuária sustentável, também foi constituído em 2009, né, que toma em consideração a sustentabilidade de cadeia de valor da pecuária bovina. Eles, entre outros compromissos, eles assumiram o compromisso de desmatamento zero, das empresas que fazem parte, e me chamou a atenção, né, que eles eles buscam criar condições para formas de compensação para viabilizar esses desmatamentos zero. Então, o que eles estão falando aí é que vão procurar e devem estar implementando ações de pagamento de serviços ambientais ao momento de produzir, ter uma produção pecuária de forma sustentável.